De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. José Maria Cota Júnior, cardiologista, está conversando conosco sobre as doenças do coração. Já conversamos sobre infarto, sobre pressão alta, sobre colesterol e assim, o assunto é tão extenso que já estamos entrando no último bloco. Você pode ainda participar, o telefone é 92992834672. Você pode mandar, tem um aplicativo WhatsApp e fazer sua pergunta. Vamos lá. Cota, arritmia cardíaca, né? Primeiro assim, o que é, né? Então, e também assim, o que a pessoa sente? Né? O que a pessoa pode desconfiar que ela está com um problema no ritmo do coração? A arritmia, bem, o coração ele tem um ritmo, né? Ele bate sempre naquela mesma frequência. Tum, tum, tum. A arritmia quer dizer que fugiu do ritmo. E essa arritmia, ela pode ser tanto uma pausa que o coração dá, né? Pode ser um aceleramento do coração ou pode ser uma diminuição da frequência cardíaca. O coração ficar de forma mais lenta, trabalhar de forma mais lenta. Então, quando ele trabalha de forma devagar, a gente chama de bradicardia. Quando é mais rápido, a gente chama de taquicardia. Sintomas. O principal, o mais comum que a gente vê é palpitação. Então, o paciente sente o coração acelerado. Às vezes ele refere pausas no coração, um desconforto no peito, e quando essa arritmia ela diminui o fluxo de sangue do coração para o cérebro, pode levar à diminuição da oxigenação do cérebro e aí pode levar até desmaio. Em casos mais graves, arritmias podem levar até mesmo morte súbita, que é uma das causas de morte súbita, realmente a arritmia cardíaca. Tem algum fator desencadeante ou não? Por exemplo, porque o coração ele muda de ritmo normalmente, né? Se eu subo uma escada, se eu pratico exercício físico, ele acelera um pouco e tal. Mas eu pergunto, tem algum fator desencadeante ou nós estamos aqui, se eu tenho arritmia, estou te entrevistando e de repente começa, do nada, seria isso? Ou tem algum fator desencadeante? Isso, existe alteração do ritmo que é fisiológica, como você falou, né, do esforço, e existe alteração do rítmico que é patológica. Primeira coisa, é comum a gente encontrar arritmia, a gente faz Holter e vê que grande parte da população tem arritmia. Explica o que é Holter para a população. É verdade. O Holter é um aparelho que a gente coloca, é parecido com um eletrocardiograma. O paciente fica com os eletrodos, né, os fios aqui no peito, e durante 24 horas é verificado cada batida do coração, semelhante ao eletro. Só que o eletro dura ali em média uns 10 segundos, o Holter ele passa 24 horas. E a gente identifica essas arritmias. Agora, as arritmias tem as arritmias benignas e tem as malignas. E aí cabe ao médico identificar se essa arritmia ela tem o potencial de provocar uma morte súbita e aí tem que fazer um tratamento. Ou não, se é uma arritmia, porque o tratamento da arritmia também pode ser perigoso. Então o médico ele vai avaliar o risco-benefício, vale a pena ou não tratar essa arritmia. E esse tratamento é com medicamentos? Existem diversas formas de tratar. Nós temos o tratamento medicamentoso, nós temos o tratamento com ablação. Essa ablação é através de como se fosse um cateterismo, sobe um catéter, chega lá no coração, descobre onde é que está o foco da arritmia e queima o foco. Então, a partir desse momento, não tem mais arritmia, é curado. E pode ser também colocado marca-passo. O marca-passo, para as pessoas entenderem o que é, ele substitui o marca-passo natural. O nosso coração tem um marca-passo, ele produz aquela energia elétrica que faz o coração contrair. Então é colocado um marca-passo artificial que vai regularizar aquele ritmo do coração. Existe também o tratamento com CDI, que é como se fosse um desfibrilador, aquele aparelho que a gente coloca no peito para dar um choque, só que ele fica implantado no coração, ele dá um choque. Então o paciente, quando tem uma arritmia potencialmente letal, o aparelho dispara, identifica, e ele dispara e salva a vida do paciente. Insuficiência cardíaca, o que é isso? É como o próprio nome está falando, né? O coração fica insuficiente, ele não consegue trabalhar de forma adequada para suprir a necessidade do corpo. Então, normalmente a gente encontra insuficiência cardíaca no coração grande. Eu acho que vale a pena aqui falar um pouco sobre o coração grande. As pessoas perguntam com frequência, ficam muito preocupadas no consultório se eu tenho coração grande ou não. E aí a hipertensão entra como um fator de risco importante. O coração, ele deixa de funcionar como bomba, é como se ele perdesse a potência de bombear, e aí tem toda a repercussão
por a falta de oxigenação. Quanto maior fica, mais difícil de bombear o sangue. O coração, devido a essa pressão alta, o coração vai se moldando para poder dilatando, vencer, né? isso. Ele vai dilatando. No começo ele hipertrofia, ele fica musculoso. E depois ele começa a dilatar. Isso é importante para poder vencer essa pressão, para poder o sangue poder circular, mas a longo prazo vai trazer problema, porque se ele dilata, ele perde força na contração. Você vê que não tem segredo, né? A natureza é impressionante. Você fala essa questão da pressão, por exemplo, bexiga. O homem com problema de próstata, a bexiga vai engrossando, vai ficando forte, que também é um músculo, né? Então, aquela pressão para urinar vai aumentando. A próstata funciona como um colesterol na artéria, só que na uretra. Vai fechando, a bexiga também vai fazendo força, fazendo força, fazendo força. Chega um momento que a bexiga fica insuficiente também. Por quê? Porque o músculo não aguenta mais e vai dilatando, dilatando e perde a força de contração. A gente vê que também no coração a mesma coisa, né? O mesmo mecanismo. A pressão alta funciona como uma obstrução, né? Ele tem que estar vencendo aquela pressão alta. E como reconhecer os primeiros sintomas de coração grande ou disfêsia cardíaca? Quando caminha, sente cansaço, como é isso? Normalmente o cansaço ele é progressivo. Então, inicialmente a pessoa começa a sentir cansaço quando vai subir uma ladeira, quando sobe uma escada, esse cansaço vai progredindo, começa a cansar andando no plano, e aí depois a pessoa começa a cansar, por exemplo, nas atividades diárias, tomando banho começa a cansar. Em estágios mais avançados, a pessoa sentada, sem estar fazendo esforço nenhum, começa a cansar. Outra coisa também que chama atenção, a pessoa está bem, não está cansada, e quando ela deita, começa a cansar, então ela tem que levantar, a sensação que dá é que ela tem que levantar para respirar. Esse é um outro sintoma que a pessoa tem, e um sinal é o inchaço no pé. Então, inchaço no pé pode ser um monte de coisa, eu quero aqui acalmar a população, nem todo inchaço no pé é coração. Pode ser varize, né? Pode ser varizes, próprio reumatismo, né, inflamações, problema renal, mas quando chega inchaço no pé, nos dois pés, para o cardiologista, ele dá uma atenção especial para a investigação da insuficiência cardíaca. A Márcia Figueira, daqui de Manaus, ela pergunta, tem o formigamento nos braços e dormência. Isso pode ser problema de coração? Tu não sabes da frequência dessa pergunta no consultório, é muito frequente. Normalmente, a dormência não é sintoma cardíaco, a dormência é um sintoma neurológico. É algum comprometimento de algum nervo do corpo. Ou alguma compressão, vamos pegar aqui um exemplo, uma hérnia de disco cervical. Se comprime o nervo sensitivo, a pessoa vai sentir dormência durante todo o trajeto. Se tiver alguma compressão e alguma articulação, vai provocar dormência. Então, normalmente, dormência não o pessoal confunde com má circulação, mas a primeira coisa que eu oriento se está com uma dormência, é procurar primeiro um neurologista. A Graziela Garrido, também aqui de Manaus, pergunta, gostaria de saber qual tipo de pressão mais perigosa, alta ou baixa? Então, Graziela, as duas são perigosas, mas assim, em termos de prevalência, a pressão alta é infinitamente superior. Pressão baixa pura, sem motivo nenhum, é bem raro. Normalmente, quando o paciente tem pressão baixa, existe um fator de risco. Ou está tomando medicamento que não devia estar sendo tomado, hipoglicemia pode provocar pressão baixa. Então, vamos lá, a nível imediato, a pressão baixa, ela dá sintomas. E aí é mais preocupante. A pressão alta pode ser tanto uma urgência, né, hipertensiva, como eu já falei, mas é mais a longo prazo mesmo. Ou seja, a pressão baixa é perigosa na forma aguda, né? Se ela der naquele momento, ela pode. E a pressão alta é mais perigosa com o passar do tempo, ela vai causando problemas. Como eu falei, né, logo no começo, que a pressão ótima é abaixo de 12/8. Está lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O problema é quando a pessoa tem uma pressão alta, essa pressão ela cai, a pessoa tem sintoma. Aí realmente é bastante preocupante. Meu amigo, lhe avisei que 1h30, infelizmente, ainda passa muito rápido, não conversamos nem metade. Vamos trazer o Dr. Cota aqui novamente. Agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos aí os telespectadores. Volto a lembrar que no próximo sábado estaremos ao vivo aqui às 8h30 da manhã, às 8 horas da manhã, horário de Manaus, às 9 horas da manhã,
horário de Brasília, e tem também os horários alternativos. Você pode entrar na página do AmazonSat. Este programa aqui, se você chegou agora ou acordou agora e gostaria de saber mais e rever esse programa, você pode entrar na página do AmazonSat e lá tem os horários alternativos deste programa, que ainda passa 5 ou 6 vezes durante esta semana. Muito obrigado e até sábado que vem aqui no AmazonSat, que você sabe é a cara e a voz da Amazônia.